Meus amigos, Bayern de Munique, virtual campeão, virtual campeão. Não é oficialmente e nem matematicamente, mas só realmente um desastre nível global pro Bayern de Munique não ser campeão. Assim que o jogo acabou, eu gravei a análise, vocês vão ver aí depois, belezinha? Aqui é apenas as entrevistas depois do jogo. Por exemplo, o Kimmich. Cara, a gente já é campeão alemão, se nós formos honestos, né? O Kimmich. O próprio Kimmich já sabe. Rapaziada, a gente já é campeão alemão. O Kimmich falando. Aí, rapaziada, o Kompany fala do podre. Vocês vão ver a análise aí. Vocês vão ver a análise aí. Do podre primeiro tempo que o Bayern de Munique fez. Podre. Aí, vamos lá, ó. Nós não tivemos um perfeito primeiro tempo, né? Aqui, Ave Maria, né, Kompany? Mas nós não podemos esperar a perfeição com tantos jogadores fora. Não somos ingênuos. A energia e o talento dos nossos jogadores ajuda. O futebol no segundo tempo foi quase perfeito. Nós tivemos um dos melhores momentos da temporada no segundo tempo. Claro que o gol no final é algo que não desejamos. Aí, algumas vezes é melhor você ter recaídas para reagir, né? Nós reagimos bem depois do primeiro tempo e não tivemos medo, né? Isso nos dá esperança para o futuro. Aí vamos lá. Eles foram melhores no primeiro tempo, fomos melhores no segundo tempo. Simples assim. Foi um bom jogo para os torcedores. Não é um resultado ruim para a gente. Tô muito orgulhoso do nosso segundo tempo. Leipzig tem bons jogadores com energia e momento. Apesar de muitos jogadores fora, nós demos uma imagem que não somos diferentes da nossa melhor versão. Nós estamos perto agora, belezinha? Cara, ele tá tentando mostrar o positivo do Bayern, que foi o segundo tempo. Mas, Kompany, o primeiro tempo não tem desculpa. Foi horrível. Cara, você jogar um primeiro tempo mais ou menos, por exemplo, como foi contra o Stuttgart. Foi um primeiro tempo esquisito, mas não tava mal. Hoje foi horroroso. E é esse tipo de oscilação, Kompany, que custa na Champions. Vocês vão ver a análise aí. Vocês vão ver a análise. O que eu falo de consistência. Realmente, o primeiro tempo, gente, foi podre. O Leipzig foi bem. Mas foi horrível. Não pode. Esse tipo de primeiro tempo foi muito ruim. Foi pior do que contra o Mainz. Foi pior. Aí ele fala segundo tempo. Realmente, se você imaginar o tanto de desfalques, o segundo tempo foi impressionante. Foi muito bom o segundo tempo. Mas o segundo tempo era pra ter sido... O primeiro tempo era pra ter sido pelo menos um pouco do segundo tempo. Não pode oscilar. Quer dizer que no primeiro tempo jogou de sacanagem? Não jogou de sacanagem? Enfim. E o Big falando que ele pensou que iria chegar na bola no tempo. E não tava. Essa é a vida do goleiro. Erros são punidos imediatamente. E não vai me tirar do caminho, né? O Big. Você tá se queimando, o Big. Você tem que ter cuidado, Big. Você tá se queimando. Como é que a torcida vai confiar em você? O seu erro hoje foi de goleiro da segunda divisão da Bundesliga. Não pode, Urbig. O goleiro do Bayern não pode errar tanto. Não pode errar tanto. Belezinha? Então é isso, rapaziada. O resto da análise, vocês veem aí. Meus amigos, muita água no chopp alemão, meus amigos. Muita água no chopp alemão. O Bayern de Munique toma um gol aos 49 minutos e não é oficialmente campeão da Bundesliga. É um campeão virtual, rapaziada. Precisa, tipo, o Leverkusen ganhar os 3 jogos, o Bayern de Munique perder os 2 jogos e tirar um saldo de gol de 30. O Bayern de Munique é campeão, só não é oficialmente, matematicamente campeão da Bundesliga. Mas, cara, vou falar um negócio pra vocês. Eu sou o cara que analisa o performance, mas só pelo primeiro tempo de bosta mereceu esse empate aí. Empate bobo no final ali, jogo controlado. Eu até achei que ia ser campeão, porque ele colocou ali o Palinha no final do jogo pra justamente colocar um cadeado no jogo. Mas uma bola que ninguém tirou, aí o Coman perde, o Goretzka não dá o combate, aí o Xavi Simons, muito inteligente, muito delicado. É o Xavi Simons, rapaziada, é o Xavi Simons. E cara, vocês viram hoje, Xavi Simons e Sesco merecem estar em times melhores. Olha o tapa que o Sesco deu. Viu como eu falo que o Sesco ainda precisa de desenvolvimento? Um pouco na parte técnica, controlar a força da finalização dele. Você vê o tapa, a velocidade que ele acerta do meio do campo, o tapa que ele dá. Mas ele vai ser um dos melhores do mundo, velho, o Sesco. 21 gols em uma temporada de zona pro Leipzig. Treinador demitido, mudança na estrutura, velho. Uma bagunça. E você vê como o Xavi Simons fez falta pra esse time quando passou mais de 2 meses machucado. Mas o Leipzig é o Leipzig. A organização, o meio campo, quando ele afrouxa a marcação, é um time que estoura na linha de 4. E a linha de 4, tirando o Lukeba, velho... O Nedeljkovic sofreu muito com o Sané, o Klosterman, aí o Lukeba que fazia um bom jogo também, eu achei que ele vacilou ali um pouco no terceiro gol. Então, rapaziada, mas o Bayern de Munique pagou por um primeiro tempo horroroso. Cara, o primeiro tempo do Bayern de Munique foi muito ruim. Foi um bom primeiro tempo do Leipzig,
mas um horrível primeiro tempo. O segundo tempo foi o Bayern de Munique e do Company. A gente já vinha acostumado, criando chances, agressivando. Quando o Bayern de Munique faz 2-2 ali, com 1 minuto, né, 46 segundos, teve grande chance de virar logo de cara. Logo de cara teve chance de virar, mas não aproveitou. Aí fez uma bela jogada ali, belo passe do Kimmich e o Sané fez 3-2. Mas eu quero falar do primeiro tempo. O primeiro tempo, cara, aí Company, é na sua conta, Company. Cara, não pode entrar dessa maneira, rapaziada. Eu acho que o Bayern de Munique pensou que o Leipzig ia entrar da mesma maneira que entrou contra o Frankfurt, dando espaço, vai ser fácil. Não, é postura. Se joga no primeiro tempo, como jogou no segundo, teria ganho o jogo facilmente. Facilmente. Aí, vamos individualizar um pouco. Eu errei, rapaziada. Eu errei. Você errou o quê, BCzinho? Quando o Sacha Boey foi contratado, eu falei, esse cara não tem nível Bayern de Munique. Não tem nível Bayern de Munique, mas eu errei. Porque ele não tem nível pra jogar no Werder Bremen. Eu errei. Na verdade, ele não tem nível pra jogar no Werder Bremen. Aí, Company, vai ser a minha maior crítica a você. Eu tenho quase certeza que os caras estão colocando o Sacha Boey de titular pra ver se ele joga bem e o Bayern recupera um pouco do Pix que pagou nele. Claramente. Aí ele bota o Leimer na esquerda, aí ele tirou o entrosamento do Olise com o Sacha Boey. O Leimer, gente, pela esquerda não foi nada bem. Perdeu um gol feito também. Foi nada bem pela esquerda. E, cara, o que vinha se destacando? A duplinha ali, Olise e Leimer, vinha bem, fazendo uma ótima temporada. Aí, Company, você tira, que burrice, Company. Você tira o cara pra botar na esquerda. Porra, sei lá, velho, bota o Palinha na zaga, coloca o Stanisic na esquerda e bota o Leimer na direita. A opção tinha, mas o Guerreiro e o Davis estão machucados. Porra, bota o Stanisic na esquerda, bota lá o Leimer lá, com o Olise. Aí o Olise, também não justifica o Olise. Fez o pior primeiro tempo do Olise com a camisa do Bayern. Ele erra, pra mim o primeiro gol ali, o Urbig também, Ave Maria. Mas o Olise erra um passe bobo aí, mas ali, ó, pra você ver. Ali é pra você ver quanto ele é dependente da perna esquerda dele. Ele tenta tocar um passe de esquerda, que ele poderia dar um tapa de direita. Aí ele toca errado, contra-ataque, Xavi Simons. Aí o Urbig, totalmente zero de senso. O cara não precisava sair da... Aí, cara, ele sai e ainda escorrega. Nossa, foi uma patetada enorme do Urbig. Só que o erro que nasce a jogada é do Olise. Mas é lição também pro Urbig. Mas pra mim, eu sempre falo, é uma ação que gera uma reação. O erro primordial é do Olise. Mas ele é tão bom que ele volta no segundo tempo, joga muito no segundo tempo, gol e assistência. Mas não pode, o primeiro tempo do Olise. Mas é ali pra você ver o quanto ele ainda é muito dependente da perna esquerda. Ele precisa trabalhar essa perna direita. O que separa o Olise de um nível assim, ó, talvez Ballon d'Or, talvez, tá? Talvez separa o Olise do nível Ballon d'Or é ele trabalhar essa perna direita dele. E também totalmente desentrosado com o Boey. Aí o Company colocou o Boey pra fazer umas infiltrações aqui por dentro, ó. Você vê o mapa de calor. Você vê o Leimer mais preso. E o Sacha Boey tentando fazer umas infiltrações aqui, pra ver se puxa o lado forte do Sacha Boey. Mas totalmente perdido. Cara, taticamente ele é horroroso. Taticamente ele é horroroso. Boey. Por isso que eu falo, ele não tem nível Bayern, não tem nível Werder Bremen. Taticamente ele é triste, velho. Triste. A zaga do Bayern de Munique sofrendo com o pace do Sesco, com o pace do Openda. E por outro lado, o Bayern de Munique jogava mal distribuído, lento. Aí um Leipzig por outro lado, muito bem compactado, esperando. Bola parada, a zaga do Bayern falha. 2-0 pro Leipzig. Eu tava puto com o Company. Pra que botar esse bosta na lateral direita, velho? Aí é tipo assim, parece que é a diretoria que escala. Com certeza é isso, gente. Botar o Sacha Boey pra ver se valoriza e vende. Puxa uns eurozinhos a mais. Aí 2-0 pro Leipzig, o Leipzig muito bem postado. Aí o Leipzig 2-0, eu vou jogar no erro. Aí volta pro segundo tempo, ele tira o Sacha Boey. Aí, ó, tirou a pedra do time. Aí tira o Sacha Boey e o Thomas Müller. O Thomas Müller não fez um bom jogo. Rapaziada, no primeiro tempo, tem uns pior, né? Olise, Boey, Urbig, mas ninguém jogou bem. Pavlovic, partida triste do Pavlovic. Cara, esse Bischoff aí do Hoffenheim, se ele talvez tiver um nível defensivo e físico muito bom, talvez um pouco pronto, eu acho que ele é titular. Eu ainda acredito muito no Palinha. Mas esse Bischoff aí, olho nele, hein? Eu acho que ele, nesse Super Mundial aí, se eu já fosse o Company, no Super Mundial, eu já lançava ele. Não sei se ele tá inscrito no Super Mundial, o Bischoff, eu já lançava ele do lado do Kimmich. Só pra testar. Pega esse jogo aí, vai pegar o Auckland Bêbados, né? Já faz um teste contra o Auckland Bêbados.
Aí volta, escanteio, Olise, Dyer 2x1. Aí na saída de bola ali de recomposição, o Bayer pressiona pela primeira vez, porque no primeiro tempo a pressão não funcionou. Pressionou, dá um balão, o Gnabry acha o Olise, 2x2. Aí, rapaziada, aí ele tentou. Eu não entendi porque o Low tirou o Sesco e o Haidara. Ah, mas o Poulsen fez o gol. Mas você tinha que manter o contra-ataque. O Bayer ia pra cima. Ele puxou o time ainda mais pra trás e ainda tirou um pouco o cara da marcação, o Low. Eu achei que ele errou. Ele chamou ainda mais o Bayer. Tirou o Haidara, que é um dos poucos que ainda marca alguma coisa. Não é também nada demais, mas marca alguma coisa e colocou o Vermelho e o Poulsen. A sorte é que eu tô apostado muito alto em outro jogo, que tá batendo aqui. Mas se não, se eu tivesse com muita grana na minha banca, eu teria apostado no Bayer, nessa mudança aqui do Low. O Leipzig piorou depois que o Marco Rose saiu. A verdade é essa. Piorou depois que o Marco Rose saiu. Aí, 2x2 e Bayer pressão. Aí, Lime perde gol. Coman perde gol. O Olise bota a bola na trave. Aí, uma bela jogada. O Kimmich vê o Sané livre. Você vê o Sané livre? Com todo o espaço do mundo. 3x2. Sané que tá de... Vou botar aqui, ó. Tá de contrato renovado, ó. Finalizando um acordo, 3 anos de contrato, não vai ter bônus, não vai ter aumento. Aliás, ó, vai ter corte salarial e o Sané já acertou a renovação com o Bayern de Munique, né? Tá fechado pra renovar mais 3 anos. O Sané faz 3x2, aí é sofrer, aí novamente o meio campo ali, o Coman vacila, Goretzka não dá o combate, aí o Xavi Simons, muito inteligente, dá um passe no ponto futuro pro Poulsen, o Poulsen faz 3x3, e adia o título do Bayern de Munique por mais uma semana. Mais uma semana de título adiado para o Bayern de Munique. Mas, rapaziada, sendo bem sincero, terminar aqui, amanhã eu já vou gravar o vídeo do Bayern campeão. Já vou gravar o vídeo do Bayern campeão. A campanha é muito bonita, mas o Bayern de Munique pagou por um primeiro tempo muito ruim. Mas algumas lições. Sacha Boey é venda, tem que trazer mais um zagueiro mesmo. O Jonathan tá rebolando aí no mercado. Pavlovic. Pavlovic. Eu gosto do Pavlovic. Só não acho que ele tem esse... Outra, peraí. Eu só não acho que ele tem esse hype. Eu só não acho que tem esse hype que a torcida do Bayern bota nele. Existe uma razão por que foram buscar o Palhinha e também... Eu não gostei. O jogo do Pavlovic hoje foi muito ruim. Foi 1 a menos o Pavlovic hoje. 1 a menos. Gnabry, primeiro tempo mal, segundo tempo deu uma melhoradinha, deu uma assistência, mas Thomas Müller mal. Cara, o Bayern de Munique no final acabou pagando por um primeiro tempo horroroso. Espero que o Kompany conserte essa postura. É esse tipo de postura, é esse tipo de oscilação aí, marca tipo o Kompany. Esse tipo de postura e esse tipo de oscilação que custou o Bayern de Munique a Champions League. Que custou talvez resultados, por exemplo, aquele 4x1 contra o Barcelona, levar um gol bobo no final contra a Inter, aquela oscilação no jogo de volta que fez a Inter virar o jogo. Então, é o próximo desafio do Kompany, é ter esse time mais consistente. Porque o que a gente vê aí nos semifinalistas, tirando talvez o Arsenal, que dá umas osciladas mais brutais, mas o PSG tá sendo consistente desde dezembro, a Inter de Milão é o patamar de consistência, e o Barcelona tá aí, o 2025 do Barcelona. Se oscilar, é normal. Mas o Bayern de Munique oscila muito na mentalidade, na abordagem e dentro dos jogos. Tem que corrigir isso ano que vem, obviamente, se o objetivo é ganhar mais uma Champions League. Belezinha? Mas, rapaziada, o Bayern de Munique com o Kompany vai dominar a Bundesliga. E vai dominar a Bundesliga por mais 8 anos se o Florian Wirtz chegar. Meus amigos, aqui acabou, meus amigos. Aqui acabou o Borussia Dortmund 2x0 contra o Wolfsburg. Meus amigos, os jogadores do Wolfsburg, eles querem estar em qualquer canto, menos aí nesse estádio. Menos aí nesse estádio. Rapaziada, o Wolfsburg é um negócio incrível, cara. Um material humano tão bom, com tão potencial, mas sempre erra na escolha do treinador. É impressionante, cara. Dá pena sim do Wolfsburg, mas o Borussia Dortmund, ó, não tá nem aí. O Borussia Dortmund tá fazendo a parte dele. O Guirassy, né? Tá fazendo a parte dele. O Homem de Gelo na grande área. Rapaziada, 2x0 tranquilo. A tendência é vir mais. A tendência é vir mais, talvez pro Borussia Dortmund. Um 3x0, um 4x0. Sei lá, eu ficaria surpreso se o Wolfsburg complica esse jogo. É só o Borussia Dortmund controlar bem. Rapaziada, a gente vai falar um pouco do jogo. Eu queria falar uma coisa do Borussia Dortmund. A torcida do Borussia Dortmund tem que ter muito cuidado. O que tá acontecendo agora, essa arrancada do Borussia, gente, isso aqui é o básico. É aquela coisa. O ser humano às vezes fica o ano todo comendo comida enlatada, aparece um arrozinho com feijão feito na hora, aí o cara pensa que aquilo ali é vida boa.
Só que a torcida do Borussia, esse elenco, era pra entregar o quê? Um churrasquinho, uma maminha, uma farofinha, uma macarronada. A torcida do Borussia, ela comeu carne enlatada com um saim. Aí chegou o Kovac com um arrozinho e feijão quentinho feito na hora da mamãe. Sabe aquele arrozinho feito na hora pela mamãe? Aquele básico. Aí vocês estão achando que isso é vida. Gente, o Borussia Dortmund tá no G4 que entrou agora, é obrigação. É obrigação. Ponto. Não pode se iludir muito. Eu acho que o Niko Kovac, ele tem muito mérito. Ele organizou o time, ele deu moral, ele trouxe os líderes do time pra perto dele. Isso é mérito. Isso é trabalho de um gerenciador. Que eu acho o Niko Kovac, eu acho o perfil dele foi muito mais pra isso, pra trazer o elenco mais pra perto dele. Existe muita diferença tática, né? Obviamente o 3-4-3 foi o que encaixou. Eu acho que ele se arrepende muito de sair no 4-2-3-1 naquele primeiro jogo contra o Barcelona. Eu acho que ele se arrepende muito. Acho que ele deveria ter mantido ali o 3-4-3. Ah, o que dá pra ver é que ele trouxe o jogador pra perto dele, taticamente, mas é ó, 3x0, falei pra vocês. É mais fácil. ADM, ó. ADM. Nossa, que jogada. Olha, ó. Olha os jogadores do Volsky. Os caras querem estar em qualquer lugar, meus amigos. Menos aí, viu? Menos aí, rapaziada. Os caras do... Olha o gol que o ADM fez. Que golaço, ADM. Que golaço. Nossa, velho. Que golaço da ADM. Ó, os caras do Volsky estão entregue, rapaziada. Estão entregue. Entregue dentro de campo. Enfim, meus amigos. Aí ele chega no 3-4-3 e os caras correm. O cara se dedica. Eu acho que a sustentação que os três zagueiros dão, o Sully tá melhor, você vê, ó. Sully titular. O Guirassy titular. Brandt titular. Gross titular. Quem é o chefão aqui, talvez? Talvez o Kahn, que tá no banco. Dos cobrão aqui, que tá sendo titular. Cara, o Chukwuemeka, um jogador que vem jogando muito bem, tá no banco. Justamente pra colocar Gross e Emecha. Ativos do clube, jogadores do clube. Mas o Gross, que fez um belo passe agora, também é um jogador de liderança. Ou seja, o Niko Kovac trouxe o elenco pra ele, achou um equilíbrio e o elenco tá entregando o que esse elenco deveria entregar, que é o G4. Brigar pelo título, sempre, pro Borussia Dortmund sempre brigar pelo título, sempre depende de alguma coisa. E uma das coisas que o Borussia Dortmund depende é que o Bayern de Munique caia um pouco, como foi naquele ano que dá pipocada, né, contra o Mais no último jogo. O Borussia Dortmund depende disso, de uma leve queda, né, na produção, como eu posso falar, de nível mesmo do Bayern de Munique, umas crises no Bayern, mas é o time que tem que estar no mínimo no G4. No mínimo no G4. Aí, rapaziada, vamos lá. Praticamente toda semana sai 300 notícias desse elenco do Borussia Dortmund. Por exemplo, o Brandt. O Brandt, ele sofre de uma síndrome, que é a síndrome Bruno Fernandes. Talvez os companheiros não estão entregando, estoura nele a culpa. É a síndrome Bruno Fernandes. Um pouco que o Odegaard vive. Os caras não estão entregando, a culpa é do Odegaard. O Brandt é isso. Se eu fosse o Borussia Dortmund, beleza, se contratar um Cherki, tranquilo. Mas eu adoro o Enzo Milot, mas é um risco você vender o Brandt pra contratar o Enzo Milot. Beleza, se você contrata um cara como o Cherki, fica calado. Mas um cara como o Brandt, se você der sustentação pra ele, olha isso aqui, 3 zagueiros, 2 volantes. Se você der sustentação pra ele, ele entrega. Ele tá entregando. Agora o Brandt, ele é um cara que ele precisa de sustentação. Então, eu tô evitando fazer vídeo de grandes reformulações no Borussia Dortmund, porque eu não sei se vai ser Champions League. Se for Champions League, bacana. Já é outro nível de elenco. Aí você precisa de elenco. Você vai ter dinheiro. Você pode ser mais ambicioso no mercado. Aí você pode mirar alvos de nível maior. Você pode manter talvez o Chukwuemeka, você pode brigar pelo Cherki, você pode estar na briga de outros nomes. Por exemplo, o Jonathan Tah pro Borussia Dortmund. Se você se livra do salário do Sully e traz um cara como o Jonathan Tah com Champions League, apesar que eu acho difícil, mas não é no nome. Por exemplo, vai que o Arsenal não consegue renovar com o Partey. Eu acho que você pode mirar algo diferente no mercado. Você pode ser mais criativo no mercado. Porque eu acho que esse time precisa de um pouco de experiência. Aí, 4x0, ó. Aí, ó. Wolves que tá em qualquer lugar, meus amigos. Menos aí. ADM de novo. 4x0 Borussia Dortmund. Acabou. Então, pra você ver, olha o ADM entrando bem, vindo do banco. Guirassy, 2 gols. Você tem o Beyer, tá machucado. Você tem Schlotterbeck. Esse elenco tá agora no G4, que é o lugar dele. Então, se eu tenho um elenco de G4 na Bundesliga, por que eu tenho que fazer uma cirurgia muito profunda?
Precisa de reforços. Precisa de profundidade. Precisa de impacto. Mas é o caso de sair 8 ou 9 para chegar a 5 ou 6? Eu não acho que é tão profundo assim. Precisa de 3 a 4 nomes aí. 3 a 4 nomes. Pra talvez ficar no G4 de maneira mais confortável. Mas eu não acho que é uma cirurgia tão profunda. Novamente, vou falar e vou repetir isso. Não sou tão fã do Niko Kovac, mas tenho que reconhecer o bom trabalho dele. O bom gerenciamento dele. Trouxe o elenco pra perto dele. Os caras tão correndo. E, gente, muito também na época do Sain, era um time que não se entregava. Tinha erros táticos, tinha marcação, muito aberto. Lembra aquele time muito aberto no meio campo? Aquele 4-2-3-1 ali. O time levava contra-ataque à torta e à direita. Tem muita gente, mas eu acho que também ali na época do Sain também tinha muito maluco que não se entregava. Os caras que tava com sangue zero. E é isso, meus amigos. Borussia Dortmund 4-0. Agora tem aí o Bayer Leverkusen, vai ser uma final, né? Contra o Bayer Leverkusen, porque tem o Kiel em casa, né? Tem o Kiel em casa. Eu sempre achei que quando ganhou do Hoffenheim, eu falei, eu acho que 7 pontos da G4. 7 pontos da G4. Eu continuo achando que 7 pontos é G4. Mas o Freiburg, deixa eu ver o calendário do Freiburg. Pegou o Leverkusen amanhã, né? Leverkusen, Kiel fora e Frankfurt. Vamos tirar ponto, ó. Se ganhar do Leverkusen, acabou. Se ganhar do Leverkusen é G4. Né? Se ganhar do Leverkusen é G4. Não tem muito o que falar, não. Se ganhar do Leverkusen é G4. Se empatar, perder, aí vai ficar tudo pra última rodada. Mas o Borussia Dortmund dá um belo passo. Acho que praticamente só depende dele. O Leipzig caiu, o Freiburg, o Mainz tá pelo milagre. Mas eu acho que 7 pontos, né? Depois do Hoffenheim, classifica o Borussia Dortmund. Então, gente, não dá pra concluir muita coisa desse Borussia Dortmund, não. Vamos esperar ver o final da Bundesliga. Vamos ver se garante ou não a Champions League. Aí, com Champions ou sem Champions, aí a gente começa a trabalhar e ver o que pode melhorar. Mas, novamente, eu repito o que eu falei no começo do vídeo. O Borussia é time de G4 na Bundesliga. É material humano pra G4. Entendeu? É material humano pra G4. Se tava fora, era por incompetência do treinador e da diretoria. Porque é a diretoria que escolheu sair. Eles tentaram imitar o modelo Xabi Alonso. Não deu muito certo.